Olá pessoal, aqui é a professora Mariana, dou aulas de Biologia e de Prática Experimental na escola Professora Leonina Alves Coneglian, do município de Lençóis Paulista. Nesse vídeo eu vou explicar para o pessoal da segunda série do ensino médio da nossa escola o 7º roteiro de atividades domiciliares. Esse nosso roteiro, então, ele tem a duração de uma semana, do dia 6 ao dia 10 de julho, e o tema desse roteiro são os experimentos de Mendel. Durante todo o nosso segundo bimestre, nós estamos falando sobre genética, hereditariedade, e não tem como falar desse assunto sem tocar, nos experimentos que Mendel realizou. Vocês já ouviram falar dele nos outros roteiros. Ele até hoje, ele é considerado aí o pai da genética, ok? Esse roteiro, pessoal, vocês vão observar que ele é basicamente todo teórico, porque é um tema extenso. Eu coloquei um resumo aqui da teoria, mas é um tema extenso que leva tempo, então nesse roteiro eu foquei mais na parte teórica do que em atividades, tá? Vocês vão perceber. Então, para começar, esse resumo que eu fiz, eu tirei do nosso livro, o livro utilizado lá na escola, peguei as informações, mais relevantes, mas vocês podem complementar aí pesquisando, lendo de outras fontes também sobre o trabalho de Mendel. Então, para começar, Mendel, ele trabalhava com ervilhas da espécie Pisum sativum. Ele trabalhou com muitas outras plantas também, mas o trabalho dele com ervilhas foi o que se destacou, tá? Por diversos motivos. As ervilhas dessa espécie, elas se reproduzem com uma certa rapidez. O ciclo de vida dela acontece num tempo curto, Elas crescem, se desenvolvem, reproduzem com um tempo mais curto. E isso permitiu que Mendel ele analisasse várias gerações de ervilhas, daquelas plantas, num tempo relativamente curto, tempo de vida dele, porque tem plantas, tem outras espécies que só para aquela planta se desenvolver e dar frutos, entrar na idade reprodutiva, leva praticamente toda a nossa vida. Então, isso garantiu que Mendel tivesse sucesso nos experimentos dele, Além disso, da escolha da ervilha, ele conseguia, controlar a paternidade, a geração que ia dar origem aos descendentes que ele ia estudar. Nas ervilhas, a florzinha dela é fechada, então a reprodução dela ou é por autofecundação, ou então você tem que fazer isso mecanicamente. Era como Mendel conseguia controlar a paternidade aí dos descendentes que ele estava analisando. E outra vantagem que Mendel percebeu, usando as ervilhas, é que ele poderia observar características que são contrastantes. As ervilhas, elas têm características que contrastam, não tem um estado intermediário. Então, por exemplo, a forma das sementes, dentro da vagem, a forma da ervilha, ou ela vai ser lisinha, ou ela vai ser enrugadinha, rugosa. Não tenho aqui um meio termo, eu não vou ter nunca uma ervilha que é um pouquinho rugosa e um pouquinho lisa. Como, por exemplo, também na flor, na cor da flor, das pétalas. Ou aquela planta de ervilha vai ter flores de cor púrpura, avermelhadinhas, ou então a flor vai ser branca. Ela nunca vai ser uma mistura dessas duas características. Então aqui eu coloquei um quadro para vocês bastante interessante, porque tem todas as características que Mendel observou. Da semente, da flor, da vagem, até as posições das flores e a altura dos pés de ervilha. Tá? Todas essas características, Mendel testou as suas hipóteses. Então, ele conseguia visualizar, era bem visível os resultados que ele estava obtendo.
Na próxima página eu coloquei para vocês como que ele então fez os primeiros cruzamentos e algumas conclusões que ele chegou, tá? Então Mendel, ele supôs que se uma planta tinha uma sementinha amarela, aquela planta ela devia possuir algum elemento ou fator que era responsável por essa cor. E o mesmo acontecia com a planta de semente verde. Então, todas as plantas, elas possuíam um fator, um elemento que dava aquela característica para a planta. Num dos seus experimentos, ele começou a cruzar as plantas de sementes amarelas com as plantas de sementes verdes. Só que antes dele fazer isso, ele selecionou plantas puras. O que são plantas puras? São plantas que ele verificava que só dava semente de uma cor ou de outra, ok? Eu não tinha plantas dando aí sementes uma hora amarela, uma hora verdes. E Mendel, quando ele fez esse cruzamento de plantas puras, ele observou que na primeira geração de filhos, então na geração F1, todas as sementes eram amarelas. O fator para a cor verde tinha sumido. Então ele resolveu continuar aí o experimento, deixando a planta, né, essas plantas da geração F1 se autofecundarem e observou os seus descendentes, que são a segunda geração aqui de filhos. E viu que apareciam sementes verdes de novo, mesmo ele não tendo introduzido nenhuma planta com semente verde, ok? Com base nesses resultados, ele começou a denominar as coisas. Então, ele conseguiu perceber, né, que a primeira característica que aparecia era amarela. Então, ele chamou de dominante, a característica que dominava ali era a ervilha amarela. E ele chamou de recessiva a característica da cor verde, porque ela demorava aqui só na segunda geração que ela aparecia, ok? Em outros cruzamentos, ele foi observando aquelas outras características da tabela, então cor da flor, posição da flor, altura da planta, cor da vagem, o aspecto, né, das ervilhas. E ele, em todas essas características, também percebeu que sempre tinha uma característica que dominava sobre a outra. Então, na figura, né, que eu coloquei antes, naquele quadro com as características, ó, nós percebemos que essas características aqui são as dominantes, elas aparecem com maior frequência do que essas da direita, que são características recessivas, ok? Então, ele pôde concluir, depois de testar, né, várias e várias vezes, que a geração F1, a primeira geração que veio do cruzamento daqueles indivíduos puros, ela apresentava a característica dominante apenas. A característica recessiva, ela só aparecia na outra geração, na geração F2. E era sempre numa proporção média de a cada 3 características dominantes, eu tinha uma característica recessiva. Como que ele explicou esse resultado? Ele formulou algumas hipóteses. A primeira, que cada organismo possui um par de fatores que é responsável pelo aparecimento das características. Esses fatores, esse par, eles são recebidos do indivíduo paterno e materno. Então, lá das primeiras gerações, certo? O pai, o indivíduo paterno contribui com um fator e o materno com outro fator. Então, no descendente, eu vou ter os 2 fatores para determinada característica. Esses fatores, eles não se misturam, isso é importante. No corpo
descendente, esses fatores, eles permanecem ali sem se misturar. Quando acontece a formação dos gametas, né, esses fatores eles se separam, cada fator para um gameta. Quando tem a fecundação, eu fico com os dois fatores, mas eles não se misturam. Essa última conclusão do Mendel ficou conhecida como a primeira lei de Mendel, que também é chamada lei da segregação. Ela é enunciada de diversas maneiras e eu coloquei uma aqui que diz assim, a primeira lei de Mendel: cada caráter, cada característica é condicionada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas e acontece em dose simples. Então, nos gametas eu tenho só um fator para aquela característica, certo? Para terminar o nosso trabalho de biologia essa semana, eu coloquei como atividade para vocês um quadro muito importante para nós entendermos genética, porque aqui na primeira coluna eu tenho alguns termos que aparecem muito no estudo de genética: gene, alelos, genótipo, fenótipo, dominante recessivo e homozigoto e heterozigoto. Para cada um desses termos, nós temos aqui a definição. Esse quadro eu retirei do livro didático da nossa escola. E aqui na terceira coluna eu tenho informações complementares que são relevantes para nós conseguirmos entender. Como esse tema, né, essa teoria é um pouco extensa, eu deixei como atividade somente para eu verificar se você acompanhou a teoria dessa semana. Eu deixei para que vocês copiem esse quadro no caderno de biologia, porque também através, né, quando nós copiamos as coisas, nós também gravamos, né, os seus significados. Então, façam a leitura e depois copiem no caderno de biologia. Quando terminarem, né, tire uma foto ou então forme lá o arquivo e me envie no Classroom, certo? Quando você me enviar, eu vou verificar, né, vou corrigir ali a sua tabela. E aí eu vou fazer a devolutiva também pelo Classroom de quantos pontos você conseguiu obter. Lembrando que os nossos roteiros de teoria, eles valem no máximo 5 pontos. Então lá pelo Classroom vocês conseguem acompanhar. Ok? Qualquer dúvida, pessoal, durante a semana, eu estou disponível das 7 às 16 horas. Vocês podem me mandar mensagem e a gente vai conversando e eu tento ajudá-los nesse tema que é um pouquinho complexo, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender bem. Espero que esse vídeo ajude vocês essa semana e um beijinho a todos, até o próximo.